Você sabe de onde surgiu a Logos Church? Todos os dias, na hora do almoço, eu me reunia com alguns amigos para comer e conversar. Mas sabe qual era o tema que surgia em praticamente todas as nossas conversas? Deus, Bíblia, igreja. E quando percebíamos, tínhamos passado o almoço inteiro conversando sobre o Evangelho. E a gente continuava nossas conversas ao longo do dia, trocando mensagem pelo Skype. Conversávamos sobre as nossas dificuldades, suportávamos uns aos outros e compartilhávamos vídeos de pregações de líderes que nos serviam como exemplo. Até que tivemos a ideia de oficializar esses nossos encontros e passamos a fazer esses nossos devocionais todas as sextas-feiras. O grupo cresceu um pouco e ampliamos nossos encontros também para as quartas-feiras. Às vezes, alguns não podiam participar. Então a gente teve a ideia de gravar esses nossos devocionais, essa mensagem que foi dita no devocional, para que essas pessoas que não puderam participar naquele dia, pudessem pelo menos assistir a mensagem depois. E é exatamente por isso que esse vídeo que você está assistindo foi gravado, para que os nossos devocionais pudessem chegar às pessoas que não puderam estar nas quartas e nas sextas com a gente no café na frente do trabalho. Mas a grande pergunta é: somos igreja? Se for para a mensagem chegar às mesmas 1000 pessoas todos os domingos e não surtir efeito, não serviu de nada. Se for para a mensagem ser ouvida por milhões de seguidores no YouTube e não surtir efeito, também não serviu de nada. Mas se apenas uma pessoa ouvir e se converter, então há festa no céu. A mensagem só vai ter efeito verdadeiro se for a palavra de Deus. Caso contrário, existem muitas palestras naquele TED com excelentes conteúdos para me fazer refletir. Existem muitos bons filmes, livros, documentários que vão me encher com bons conteúdos, mas somente a palavra de Deus vai salvar o pecador. Mas afinal de contas, o que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Isso mesmo. A gente já poderia parar o vídeo por aqui. Mas quando os líderes de igrejas colocam como meta a realização de estratégias e planos para aumentar a quantidade de membros, já não é mais igreja, é uma corporação. Empresas têm metas para aumentar o número de clientes. A igreja tem meta de obedecer a Deus, o cabeça desse corpo. Uma vez, um líder de louvor, parafraseando John Wesley, para nos falar a respeito do crescimento da igreja, nos disse: incendeie-se, e os outros virão te ver incendiar. Ele se referiu ao fogo do Espírito Santo. Basta sermos cheios do Espírito Santo para que as pessoas sejam atraídas à presença de Deus. Agora, quem será atraído e quantos? A obra é de Deus, deixa que Ele cuida disso. Que nós nos preocupemos com a nossa própria obediência e devoção a Deus. Jesus disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Existem pastores que acham que precisam de mais ovelhas para aumentar o seu rebanho, enquanto na verdade eles precisam entender que eles mesmos é que fazem parte do rebanho de Deus. Já ouvi pastor dizer que não entende o movimento dos desigrejados só porque alguém deixou de ser membro da instituição, igreja dele. Não existe movimento dos desigrejados. Existe quem faz parte da Igreja de Cristo e quem não faz, independente de qualquer instituição humana. Antes da vinda de Jesus ao mundo, quem não era israelita ia direto para o inferno? Após a vinda de Jesus, quem não é membro de uma instituição humana, igreja, vai direto para o inferno? Deus é amor ou é o chefe de uma gangue? Você sabe de onde surgiu a igreja? Você já ouviu falar na igreja primitiva, dos encontros dos cristãos nas casas, escondidos da perseguição? Irmãos, claro que o crescimento desses encontros requer um espaço maior, uma organização, uma estrutura. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que cristãos juntos formam a igreja. Igreja não são os seguidores de fulano ou ciclano. Igreja são os seguidores de Cristo. E desde que os que foram chamados para pastores, os que foram chamados para profetas, os que foram chamados para apóstolos, evangelistas e mestres
se mantenham na essência de seguidores de Cristo e na unidade do corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja, está tudo certo. Agora, quando o orgulho desse só vê a igreja na sua instituição, o louvor e a adoração a Cristo se perderam há muito tempo. A reunião da igreja não deve servir para alimentar a vaidade humana, mas para servirmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Uma vez me disseram, mas você só tem 35 inscritos no seu canal? Bom, primeiro que isso não é uma competição. Segundo, que eu não vou fazer e-mail marketing para prospectar inscritos. Se você ler a aba sobre do canal, você vai entender sobre o que ele realmente se trata. Se um dia eu sair pedindo likes e inscrições no canal, eu espero ter um bom motivo para fazer isso. Caso contrário, eu peço humildemente aos 35 inscritos no canal para que parem de ouvir essas mensagens, porque significa que eu já perdi o meu propósito. O meu propósito é que eu tenha comunhão com Deus e que essas mensagens sejam os registros do meu devocional com Ele. E que você que está assistindo seja tocado pela palavra de Deus e passe a ter você mesmo a sua própria comunhão com Ele. É claro que como igreja nós deveríamos ter comunhão entre nós, o que não é possível apenas assistindo essas mensagens. Mas se possível, eu estou à disposição para nós termos essa comunhão. E muito mais do que isso, que você busque ter essa comunhão com aqueles que Deus colocou à sua volta. Deixe a luz de Deus brilhar em você e seja você e eles também igreja. Agora, depois de tudo isso que eu acabei de falar, eu tenho que terminar essa mensagem dizendo isso. Você sozinho é cristão. Cristãos reunidos devem ter comunhão. A comunhão dos cristãos na unidade da fé é a igreja. Você não é igreja sozinho, mas nós juntos somos igreja. Olha o que Jesus ora a Deus a respeito de nós, lá em João capítulo 17, versículos 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E olha que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, 26, do que nós devemos fazer nessa unidade. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. E por último, olha como o livro de Atos, capítulo 2, versículos 44 a 47, diz como a igreja vivia. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Já que tudo deve ser feito para a glória de Deus, se vocês se reúnem para comer e dividir e ouvir e suportar e meditar na palavra de Deus, então aí está a sua igreja. Portanto, irmãos, agora que vocês sabem o que é a verdadeira igreja, que é a de Cristo, vivam em comunhão nela, amando uns aos outros como Deus nos amou. E respondendo à pergunta do começo desse vídeo, sim, somos igreja. Deus abençoe e até a próxima.